Como é que funciona o estágio na França quando você está fazendo um mestrado aqui? Quais são as diferenças de um estágio na França para o estágio no Brasil? Vamos falar sobre isso? Eu sou Carla, do Carla na Gringa, e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado na França. Normalmente esse mestrado que te paga, até 2.000 euros para estudar aqui é o mestrado em alternância. Mas se você não fizer o mestrado em alternância, ou se, por exemplo, você fizer o M1 sem alternância e o M2 com alternância, no M1, que é o primeiro ano do mestrado, você vai precisar fazer um estágio. Todos os mestrados na França têm um estágio obrigatório quando não são em alternância. E esse estágio obrigatório é sobre ele que a gente vai falar hoje. Ele é um pouquinho diferente do estágio que a gente tá acostumado no Brasil. Olha, eu nunca fiz um mestrado no Brasil. Eu fiz mestrado aqui na França e tô fazendo o segundo mestrado agora, como vocês já sabem. Então eu vou falar sobre como funciona o estágio do mestrado na França comparado com o estágio que eu fiz na graduação no Brasil. Porque no Brasil eu fiz uma graduação, como vocês sabem, em jornalismo na Universidade Federal da Bahia. E aqui eu fiz um mestrado em gerenciamento digital em Paris e agora eu tô fazendo em gerenciamento estratégico em Toulouse. Então vou falar um pouquinho da diferença de estágio da graduação para o estágio agora do mestrado. Olha, no Brasil o estágio é em paralelo com o curso. Eu acho que isso é a coisa mais diferente. Então no Brasil o meu estágio era no período da tarde. Eu chegava no estágio às 14 horas e ia até às 20, enquanto o meu curso era das 7 a acho que 1 hora da tarde. Então eu fazia no mesmo dia estágio e faculdade. Aqui na França não funciona assim. Você tem um período específico de estágio durante o seu curso. E nesse período em que você está estagiando especificamente, você não está estudando. Então, por exemplo, no meu primeiro mestrado, ele começava em setembro, o primeiro semestre, que é o normal aqui, né? Então começava em setembro e até dezembro, e aí a gente não estagiava. Se quisesse trabalhar, poderia trabalhar. Eu trabalhava no meu primeiro mestrado, eu trabalhava, não era estágio, não era ligado à universidade, era só um trabalho mesmo. Eu trabalhava de várias coisas, eu trabalhava como babá, já falei aqui pra vocês, né? Trabalhava como ensinando o dever de casa, como fotógrafa, como professora de inglês. Então eu tinha trabalhos que eu fazia, mas nenhum deles era o estágio obrigatório. E eu podia trabalhar, né? Porque vocês sabem que quem é estudante na França pode trabalhar até 964 horas por ano. Então eu trabalhava. E aí, a partir de janeiro, começou o meu estágio, né? Na verdade, assim, era o segundo semestre da faculdade a partir de janeiro. E essa faculdade específica tinha aulas na faculdade onde eu fiz o meu primeiro mestrado, que foi na Paris Nanterre, lá em Paris. Ela funcionava assim: no segundo semestre a gente tinha aula de o mês inteiro de janeiro e o iniciozinho de fevereiro. Então a gente só tinha aula ali na primeira semaninha de fevereiro. A partir da segunda semana de fevereiro, a gente já estava livre para fazer estágio. E esse estágio era obrigatório e podia ser feito até ali até o próximo ano, que ia começar em setembro, como vocês sabem. Então, eu podia fazer um estágio de 6 meses, porque a partir de fevereiro, né? Então, eu começava em fevereiro e podia ir fazendo estágio. E aí, como vocês sabem, eu fiz o primeiro estágio, né? Na empresa onde depois eu fiz a minha alternância. E a empresa me segurou com eles para a alternância no meu segundo ano do mestrado. Então, aí no M2 eu fiz alternância. Esse curso que eu fazia podia ser feito em alternância desde o primeiro ano, tá? Mas no meu caso, eu fiz o estágio. Já expliquei aqui pra vocês também por que eu fiz primeiro estágio, né? Primeiro um ano sem alternância e depois eu fiz um ano com alternância. Tem um vídeo sobre isso já aqui no canal. Mas o que aconteceu foi isso. Eu fiz estágio a partir de fevereiro nessa empresa e aí a partir de setembro eles trocaram o meu contrato de estagiário para alternante. O estágio na França, ele só pode ser feito numa quantidade máxima de 964 horas por ano, justamente porque é o tempo de trabalho de um estudante, como eu expliquei pra vocês. Então essa é a quantidade máxima de horas que você pode fazer. Você deve ser obrigatoriamente pago para fazer um estágio na França, se ele tiver uma duração maior do que 3 meses, que para mestrado eles normalmente têm duração maior de 3 meses, tá? Os estágios. Então, você deve ser pago por ele, é obrigatório ser pago, você não pode fazer estágio voluntário. Eu não sei se isso existe ainda no Brasil, mas eu sei que teve uma época que existia. Aqui na França eu acho que também existia, já que eles colocaram uma lei de que não é mais possível. Então, a partir de 3 meses de estágio, o estágio deve ser remunerado, obrigatoriamente. O mínimo que você vai receber é, se eu não me engano, 800 euros por mês. É o mínimo que você vai receber fazendo um estágio aqui na França. Mas em Paris, eles costumam pagar mais do que isso. Quando eu fiz o meu estágio em Paris, eu recebia 1.000 euros por mês. Então eu recebia 1.000 euros mais ticket e alimentação de 11 euros por dia, mais 50% do valor do transporte, que eu tinha um cartãozinho do transporte e eles me davam 50% do valor. No Brasil, eu lembro que eu recebia 100% do valor do transporte e também na empresa que eu trabalhava no Brasil, que era na Globo, na Rede Bahia, né, que é a Globo da Bahia, eu recebia também alimentação. Eu recebia 16 reais por dia, na época lá em 2015.
2015 eu fiz esse estágio lá e eu recebia R$16 por dia de alimentação pra comer na própria empresa, que lá no caso a Rede Bahia tinha sua própria cantina. Aqui na França é a mesma coisa, se a empresa tiver cantina, você recebe pra comer na cantina da empresa mesmo, e se não tiver, aí você recebe o ticket pra comer fora. Na minha primeira empresa eu comia fora, não tinha cantina, e eles davam esses 11 euros por dia, que esse valor varia, tá gente? Nem todas as empresas vão dar 11 euros por dia, mas no caso da minha, era 11 euros por dia lá em Paris. O estágio que eu fui aprovada agora, já fiz um vídeo pra vocês contando, não sei como é que funciona ainda, então não sei se vai ter ticket, quanto vai ser o ticket, ou se é cantina da própria empresa, então vou ter que ver ainda sobre isso e depois eu volto aqui pra contar pra vocês. Mas uma grande diferença também, como você não está estudando simultaneamente com o seu momento de estágio na França, o estágio ele é em tempo integral. Então no Brasil eu fazia 6 horas por dia de estágio. Aqui na França são 7 horas por dia de estágio, que é o tempo de um trabalho normal. Então o trabalho normal na França, quando você é empregado numa empresa, são 7 horas por dia, porque aqui são 35 horas semanais de trabalho. No Brasil são 44, né? Na França são 35 horas por semana. Então quando você é estagiário, você trabalha esse período, você trabalha justamente em tempo integral. Então você chega na empresa, digamos, às 9 e vai sair, tipo, às 18. 18 não, né? 9 às 18 ficou 9 horas. Mas é tipo isso. É tipo isso, você trabalha em tempo real integral na empresa, como se você fosse um assalariado da empresa. Então de 9 às 17, vamos dizer assim, com 1 hora de almoço. E aí você trabalha em tempo integral, com 1 hora de almoço, como se você fosse um empregado daquela empresa normal, só que, é claro, como eu acabei de falar, recebendo menos por isso, e você pode continuar tendo outros trabalhos, digamos assim, que você faça em home office, que você faça à distância e tal, mas na França mesmo você vai precisar ter cuidado com a quantidade de horas, né, que você tá trabalhando, porque, como eu falei, o visto de estudante, se você vem com visto de estudante, só permite que você trabalhe até 964 horas por ano. Então, o estágio normalmente ele pega bastante dessas horas, porque, como eu falei, você trabalha em tempo integral. Então, o normal vai ser você viver com esse salário do estágio. Como eu falei, em Paris ele é mais alto. Aqui em Toulouse, o estágio que eu fui aprovada, eu contei pra vocês no vídeo falando sobre a aprovação no estágio, é 800 euros mesmo por mês, então o valor mínimo aí do estágio, 800 euros por mês. E, então eu vou trabalhar fazendo isso, recebendo esse salário. Pra mim vai ser um extra, como vocês sabem, eu já tenho minha própria empresa, e eu posso ter porque eu tenho um outro visto, que não é o visto de estudante, só pra deixar claro que pra ninguém se embananar nos assuntos de visto de estudante e tal. Mas pra explicar pra vocês que aí você vai receber esse salário, que é menor do que a alternância, tá? E por isso que a alternância é tão vantajosa, porque você recebe um salário muito maior. O salário do alternante é maior do que o salário de estagiário, mas pode acontecer de você fazer por algum motivo o M1 sem alternância, porque você quer fazer um curso que comece o M1 sem alternância. Você pode também, por algum motivo, querer fazer algo voltado mais pra pesquisa, então aí você vai fazer algo que é sem alternância no primeiro ano, ou por N motivos você pode decidir fazer um mestrado que é sem alternância. E aí o ritmo vai ser de estágio, né? Esse estágio obrigatório. E também é importante pensar que quando você tá buscando alternância aqui, se você vir na informação do curso que tem um estágio obrigatório, é porque não é em alternância. Porque a alternância não é um estágio, são duas coisas diferentes. Em inglês, a alternância, por exemplo, vai ser apprenticeship, enquanto o estágio vai ser internship, como a gente já conhece, tá? Então, se for internship, não é em alternância aquele curso. Se for apprenticeship, aí é alternância aquele curso. Explicando em inglês, porque muda um pouco o nome, né? Em francês já é alternância mesmo, ou estágio, então fica mais fácil. Tem que prestar atenção nessa diferença. Se o curso, pode acontecer como era o caso desse curso que eu tô fazendo agora, dele ser o primeiro ano sem alternância, e daí a gente faz o estágio obrigatório, e o segundo ano pode ser feito com alternância se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, ela faz sem alternância também, e aí vai ter um segundo estágio obrigatório. E daí pro segundo ano desse mestrado que eu tô agora, você faz o primeiro semestre inteiro de aula e o segundo semestre inteiro só de trabalho, porque aí eles querem, né, aproveitar a inserção profissional da pessoa, então eles colocam um estágio maior. E o que acontece muito aqui na França é que depois do seu período de estágio, você é contratado pela própria empresa na qual você estagiou. O mesmo acontece para alternância, você trabalha como alternante e normalmente a empresa te contrata para continuar nela, se você quiser. E claro, se a empresa achar que você trabalhou bem, né? Não é garantido, mas acontece muito porque isso é interessante para a empresa, que a empresa continue com aquele trabalhador lá. Por quê? Porque aqui na França você tem muita estabilidade no trabalho. A empresa não pode sair demitindo uma pessoa. Para vocês terem uma ideia, aqui se você tem um contrato de CDI, que é o contrato de contratado mesmo, de assalariado da empresa, a empresa não pode te demitir praticamente como se você fosse um concursado. Então é muita estabilidade mesmo. E aí as empresas têm medo de contratar uma pessoa que elas não conhecem, que elas não fazem ideia da qualidade do trabalho da pessoa. Então muitas empresas se utilizam desse período de estágio e de alternância para fazer o período de teste super prolongado e ver se
conhece a pessoa, se gosta do trabalho da pessoa, se gosta do trabalho do estudante e depois partir para um processo de contratação. Então a minha recomendação é, vai fazer um estágio e quer continuar naquela empresa, dê o seu melhor, entregue tudo, vai fazer alternância, dê o seu melhor, seja um ótimo funcionário, não fique falando de férias, não fique de kikikikk, chegue cedo, saia tarde, dê o seu melhor, porque assim, é um período curto, mas é um período de teste. Eles estão te observando para ver se vão querer que você continue com eles depois daquele momento, e se você continuar, você ganhou na loteria, porque aí você vai ter o seu contrato de duração indeterminada, que é o CDI, que te dá muita estabilidade aqui na França e facilita muitos processos, principalmente o processo de naturalização por decreto, que é o processo de cidadania francesa. Uma coisa muito importante é que o estágio aqui na França, ele tem uma convenção de estágio. Então ele é 100% ligado à sua universidade. E aí, na convenção de estágio, você vai preencher as informações sobre o estágio. O estágio precisa ser ligado ao que você está estudando no mestrado. E as missões do estágio precisam estar ligadas ao que você vai fazer no mestrado. E o coordenador pedagógico, ele vai aprovar ou não o seu estágio. Então ele vai dizer, sim, esse estágio aqui tem a ver com o que a gente está estudando no mestrado, ou esse estágio não tem nada a ver, ou... Enfim, ele decide lá, com base naquilo, nas missões, no que você vai fazer no estágio, se você pode ou não fazer esse estágio, e daí todo mundo precisa assinar essa convenção de estágio. Então você assina, a escola assina, a empresa assina, todo mundo assina essa convenção de estágio, que é completamente ligada ao seu curso do mestrado. Então eles vão ter que colocar lá quantas horas de trabalho, qual vai ser o seu salário, quanto tempo de férias você vai ter. A empresa vai ter que preencher todas as informações que vão ser assinadas pela sua universidade também, pelo seu coordenador pedagógico, ele precisa aceitar. Outra coisa é, você não pode começar o estágio num período não determinado pela sua escola. Então, é a escola que diz a partir de qual momento você pode estagiar. No mestrado que eu tô fazendo agora, eu só posso estagiar a partir do mês de abril. Então, a empresa queria que eu começasse dia 13 de março, eu tive que pedir uma autorização especial para o coordenador pedagógico, que refletiu sobre o assunto, que deu uma resposta que não era o que a empresa esperava, que a empresa teve que se adaptar e tal, porque assim, você não pode sair começando estágio no momento em que você bem entende. É tudo planejado dentro de um calendário pedagógico que o estudante precisa seguir. Você pode, antes do estágio começar, trabalhar, como eu falei, como eu fazia, né? Babá, dever de casa, fotógrafa, professora de inglês, isso você pode fazer tranquilamente no seu período livre enquanto você é estudante. Mas o estágio mesmo você só pode fazer dentro do momento definido pela sua instituição de ensino. Então não pode loucamente sair fazendo estágio assim que você chega na França, porque é a escola que decide qual vai ser o período de estágio pra você. Espero que tenha ficado claro. Me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Então corre lá, deixa seu like em todas as coisas. Conversa comigo, se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem pra mim. Eu respondo todo mundo. Eu sempre tô fazendo muita coisa interessante lá, abrindo caixinha de perguntas, respondendo vocês. Às vezes eu ofereço até assessoria gratuita no meu Instagram. Então assim, corre lá pra você não ficar de fora, pra você aprender cada vez mais sobre mestrado aqui na França. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que vai ser muito legal ter você aqui comigo aprendendo mais sobre mestrado por aqui. E é isso, até o próximo vídeo.